Boa noite, boa tarde, bom dia! E tamo lá, estamos começando mais um bate-papo com o missionário. E nessa noite eu vou estar trocando uma ideia com um grande amigo, o Marcos Vaz, que já está aqui conosco, ele já entrou aqui. E a gente vai estar conversando sobre missões, vamos estar falando o que ele anda fazendo, e vamos estar falando de um país, de uma nação que está aqui muito próxima de nós, que é um lugar que eu particularmente amo muito, e a Missão Eis-me Aqui trabalha já desde 2012 dentro dessa nação, que está no coração do Marcos, e é muito legal quando a gente conversa, ele sempre dá um jeito de incluir essa nação, que é o nosso querido Uruguai. E a gente vai estar falando um pouco sobre a missão, né, Atos 2, que invade o Uruguai, faz o quê? Como assim? E também contando algumas coisas que nós já estamos aprontando, já estamos preparando, na verdade, que vai rolar ainda esse ano, né? Infelizmente a fronteira ali está fechada ainda, mas algumas cidades elas são fronteiras secas, né? Ou seja, uma avenida separa ali Brasil do Uruguai, Uruguai do Brasil. E tem uma cidade que é uma das cidades mais lindas do mundo, que é a nossa gloriosa Chuí. Nós estaremos este ano ainda junto, Missão Atos 2, Eis-me Aqui, e muitos outros irmãos estaremos invadindo o Chuí uruguaio para nós, então, falarmos de Jesus com uma estratégia que eu não vou contar agora, mas no meio do bate-papo a gente então, né, vai falar sobre isso. E antes de chamá-lo, quero, né, dar aí uma boas-vindas a todos que estão entrando. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. E quero dizer uma coisa: quer saber mais de missão? Gostaria de te preparar, né, para fazer missões? Né? Então fica aí a dica. No mês de outubro, falta aí no mês, tem tempo para se preparar. A Missão Eis-me Aqui está entrando com a sua quarta edição da Escola de Introdução a Missões, para aqueles que querem, então, saber mais sobre missão, entender o que é missão urbana, missão transcultural. Poxa vida, como é que eu faço um discipulado? Jesus mandou a gente discipular pessoas de todas as nações. Como é que se faz discipulado? A gente vai estar falando isso nessa escola. E também começaremos uma outra escola juntas, que é Escola de Missões Urbanas. Como é que eu faço a leitura de uma cidade? Quais são as estratégias ideais para eu poder executar um bom trabalho numa cidade? Quer saber sobre isso? Entre em contato comigo que eu vou te contando e vou então te preparando para essa escola que vai começar. Não perca! E assim como também não perca a nossa conversa agora, porque eu já vou chamar então o Marcos para a gente começar o nosso bate-papo e saber um pouco mais sobre a vida desse homem de Deus. Agora deixa eu achá-lo aqui. Agora a gente entra naquele momento onde eu vejo vários nomes e eu não consigo achar o meu querido amigo Marcos, mas eu vou procurá-lo aqui. Achei. Achei o homem, perdi o homem. Tudo junto. Ele estava aqui, já não estou mais vendo. Eu estou aqui, por enquanto que eu vou enrolando, eu vou aqui procurando o Marcos. Vamos ver, agora daqui a pouquinho eu acho ele. Marcos Vaz, gestor, tá aqui o homem. Achei. E agora, o que eu faço? Convidar. Quero convidar esse homem aqui, o Marcos Vaz. Ixi, mas eu acho que eu não convidei. Vamos de novo, com muita calma. Pede para ele participar. Ô Marcos, tu que tá me ouvindo aí, faz o seguinte, manda aí direto um pedido para participar aqui da live, porque eu achei aqui, mas eu não tô, engraçado que eu ponho ali, mas eu não consigo te chamar, né? Vamos ver, agora sim, consegui aqui. Muito boa para quem conhece a tecnologia. Eita, que não é o meu caso, mas ele tá vindo. Chega aí, Marcos, vem para a conversa, meu amigo. Vamos ver, o convite foi feito, tá vindo, agora sim, agora sim. Boa noite, Rodrigão. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, meu querido. Seja muito bem-vindo. Uma alegria poder te receber aqui, né, no nosso bate-papo com o missionário. E nessa noite nós vamos falar muito sobre aquele país que tu gostas muito e eu também, que é o nosso querido e glorioso Uruguai. Inclusive, tu veste até com a camisa aí azul em homenagem ao Uruguai.
como no, né? Temos que deixar aqui os hermanos uruguaios mais próximos, né? Da Celeste Uruguai, alguma coisa assim, mais ou menos, de caso pensado, Rodrigão. Tá certo, tá certo. Então, Marcos, ó, já de arrancada eu quero agradecer muito aí por ter aceitado o nosso convite, tá? Dizer que é um prazer, vai ser um prazer muito grande, certo? E eu já arranco, então, para a gente começar do começo. Conta pra gente, Marcos, como é que foi, olha, buenas noites, ó, meus amigos. Aí o Jader está aí conosco, professor de espanhol, tem que cuidar agora para falar, né, Marcos? Porque o homem está aí, né? O homem é criterioso. E ele marca em cima, Rodrigão, ele não dá moleza, não. É verdade, é verdade. Então, assim, comece contando pra gente aí, Marcos, como é que foi, assim, o teu encontro com Jesus, como é que ele te encontrou, como é que ele pegou teu coração nas mãos dele? Conta pra nós esse encontro, por favor. Que bacana poder lembrar dessa memória, né, que fazem 21 anos, Rodrigo, que tive o privilégio de aceitar Cristo como meu Senhor e meu Salvador, recebê-lo na minha vida. Eu não venho de uma família de cristãos, né? Nossa família, ela tinha uma outra religião, de matriz africana. Infelizmente não tive o privilégio de nascer num lar cristão, nem vivenciar minha infância e juventude, mas quis Deus que por volta dos 20 para 21 anos, eu estou com 42 anos, Rodrigão, então já faz algum tempo que caminhamos sob a graça de Deus, a sua misericórdia, a sua compaixão, mas pontualmente aos 20 para 21 anos, num culto na igreja O Brasil para Cristo, num centro bíblico, uma igreja próxima da onde morávamos, tive o privilégio de ouvir o Evangelho de Jesus através de um evangelista, né? Eu costumo sempre contar que eu tive o privilégio, Rodrigão, de ser conduzido a Jesus por intermédio de um evangelista. E o amor pelas pessoas, né? O amor pelos aqueles que não foram alcançados ainda pelo amor de Deus, passou do coração dele para o meu coração e eu caminho nessa perspectiva de vida nessas últimas 2 décadas, né? Então, eu faço sempre essa memória porque é um outro olhar do Evangelho quando você escuta as boas novas de salvação pela ministração de um evangelista. E o que eu vi no brilho do olho daquele homem de Deus, no coração dele, o que alcançou o meu coração de uma maneira muito potente, né? Naquele culto, Deus já havia especificamente mostrado o desenho da minha vida, se dali saísse, né, nas mãos de Deus. E eu aceitei esse desafio, entreguei a minha vida, né, e vivencio a minha fé de maneira muito intensa em tudo aquilo que eu sou e faço. O Senhor tem sido muito bom, né, desde esse encontro feliz, num lugar pequeno, numa igreja de congregação. Por isso que eu valorizo os primeiros começos, Rodrigão, valorizo as ações que aparentemente, humanamente, são pequenas, mas que, pelo poder do nome de Jesus, tem um grande impacto quando ele está presente e à frente de tudo, né? Então, esta é um pouco da nossa história, vivenciamos muita coisa nessas 2 décadas, e eu costumo dizer que nunca Deus foi infiel para comigo. Pelo contrário, eu dei bons motivos para que ele desistisse, né, de cuidar de mim, de trabalhar na minha vida. Nessas 2 décadas, eu sei que não correspondi em um período da minha vida na exata medida do chamado de Deus, mas o glorifico em tudo isso porque ele não desistiu de mim e colocou no meu coração nunca desistir de ninguém, né? Nós nunca sabemos o que a obra do Espírito Santo vai fazer na mente, no coração de alguém, né, Rodrigão? E nessa mesma perspectiva, hoje trabalhamos como missão nessa linha de fronteira entre Brasil e Uruguai. Que maravilha. Ô, Marcos, qual foi o mês desse culto? Tu lembras? Sim, me recordo. Foi no mês de fevereiro. Foi no mês de fevereiro. Se eu te do ano falar, 2000. Se eu te falar como eu fui, nessa época eu ainda era músico, Rodrigão. Eu ainda vivenciava muito a vida da noite.
Eu era... Você não vai rir, não, tá? Por favor, não me deixa constrangido, mas é um fato. Eu era pagodeiro, meu amigo. Então, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei assim, com aquelas regatinhas, mamãe quero ser forte, né? Lembra? E cheguei num estado deplorável de vida, tu entende? De um cara enfermo por dentro, saudável na parte física, mas enfermo e doente por dentro, né? Então, no mês de fevereiro, eu completo aniversário no dia 7 de março, um pouquinho antes de completar 21 anos, eu ouvi uma mensagem que alterou o curso da minha vida, não apenas nessa perspectiva humana, mas alterou o curso para toda a eternidade. E vivemos juntos, né, essa realidade do Espírito Santo hoje, né, Rodrigão? E fico muito feliz de compartilhar nessa estação da minha vida alguns dos desafios que Deus tem também contigo. Deu uma trancadinha. Voltou. Voltou. Tinha dado uma trancadinha aqui para mim, pelo menos voltou. Então, Marcos, olha que interessante. Na verdade, bom, deixa eu só fazer um comentário, né? Assim, eu soube que tu eras e és ainda, creio, um baita músico. Isso eu ouvi muito agora na minha passada aí por Pelotas, né? O pessoal que te conhecia disse, olha, o Marquinhos era o cara aí da música, e é... Bom, mas eu jamais imaginei que seria no pagode. Jamais. Olha, eu poderia, assim, qual é o ritmo do Marcos? Olha, eu diria assim vários. Bom, mas olha que interessante, Marcos. Eu sou um mês mais velho do que tu. Acabei de descobrir agora. Porque eu entreguei minha vida para Jesus em janeiro de 2000. E tu em fevereiro. Na verdade, não sei nem se o meu foi lá pelo dia 25 de janeiro, por aí, lá mais para o finalzinho do mês. Então, talvez alguns dias. Olha só que coisa. Só que, diferente de ti, eu sempre fui roqueiro. Bem diferente. Né? Não estávamos extremos, musicalmente falando. Quase extremos. Mas, só né, Deus é bom. Jesus, né? Só a graça de Jesus, hein, Rodrigão? Não, olha, Deus escolhe o pagodeiro, o roqueiro, o cara do funk, o cara É interessante, assim, fazer uma nota, né, Rodrigo? Muitos dos meus amigos que estavam naquele período tocando profissionalmente, de quinta a domingo, muitos foram chamados naquele período de um ano e meio, e são crentes, há pastores. Um destes amigos que era músico e viajamos muito juntos, tu conheceu o pastor Naldo Rogério, tu esteve na igreja dele. Então, assim, eu louvo a Deus que muitos amigos, gente preciosa, também foi alcançado pelo amor de Deus e serve ao Senhor Jesus Cristo, tem dado um bom testemunho de sua vida de fé, e são coisas que a gente não consegue explicar com a razão, né? O amor de Deus é quase indescritível. E nesse período específico da minha vida, vi muitos dos meus amigos deixando de andar na noite, deixando de tocar no mundo, para viver de uma maneira muito intensa com o Senhor Jesus Cristo e servir com seus dons e talentos também na casa do Senhor. Graças a Deus. Maravilha. E Marcos, bom, o senhor então te encontrou lá, naquele dia lá em fevereiro de 2000, calor. E daí, então, o Marcos começa a andar com Jesus e receber, aprender de Jesus. Mas quando é que tu entendeste, assim, ou quando é que tu recebeste esse entendimento, o chamado assim, missionário? Quando é que tu pensou, assim, descobriu, né, que o Senhor tinha te chamado para ser um missionário? Como é que foi isso para ti? Como eu te falei, houve um privilégio muito grande de conhecer Cristo através de uma igreja evangelística, né? Era uma pequena congregação. Hoje, o evangelista que me ganhou, que me apresentou o Senhor Jesus Cristo, é um pastor Isaac Macedo, do Brasil para Cristo, de Caxias do Sul, um precioso homem de Deus, com uma história, uma família que glorifica o Senhor, que é um modelo, um exemplo, ainda hoje para mim. Minha mãe é apaixonada por esta família, né? Tenho uma saudade muito grande deles, mas eu tive o privilégio de ser ganho por intermédio de um evangelista, mas de acompanhar, já no primeiro mês da minha conversão, um casal de diáconos que tinham chamado para evangelizar de porta em porta, Rodrigão.
Então, no primeiro para segundo mês, eu acabei mergulhando de maneira muito intensa para dentro da palavra de Deus. Assim, foi algo... minha mãe pensava na época, Rodrigão, que eu estava ficando doido e maluco, porque só queria ler a Bíblia, só queria igreja, e foi uma pane geral dentro da nossa realidade de vida, né? E eu saí acompanhando isso, um mês, 2 meses da minha conversão, saía de porta em porta junto com esse casal de diáconos, diácono Cláudio e diaconisa Maria, do Brasil para Cristo, também de Pelotas, precioso casal. Saíamos evangelizando, entregando folhetos, batendo nas portas, entrando nos bares, para compartilhar algo que tinha tocado profundamente o meu coração. Mas o chamado missionário eu fui entender no ano de 2006, no seminário da igreja, eu aluno do seminarista da Igreja Metodista Wesleyana em Santana do Livramento. Eu já era evangelista nesse ano, 2006, estava construindo, né, debaixo da orientação do meu pastor, estávamos construindo um caminho, ministerialmente falando, que necessitava passar pela formação teológica. E no ano de 2006, eu estava não consigo com precisão te dizer o mês, Rodrigo, mas posso te dizer com segurança que era um sábado pela manhã. O seminário funcionava de maneira modular e as aulas ocorriam de sexta até domingo, uma vez, sexta à noite até domingo pela manhã, uma vez por mês. Eu me recordo que um pastor uruguaio fez um comentário a respeito de sua nação, dos desafios, do que é ser crente no Uruguai, isso ano 2006. E compartilhou com o coração contrito um clamor diante de Deus para que Deus enviasse missionários para a sua nação. Homens e mulheres que pudessem ir contribuir, servir a causa do Evangelho, né? Somar com o corpo de Cristo que está lá. E a maneira do que ele falou, Rodrigo, tocou tão profundamente o meu coração. Eu estava sentado, escutando ele, né, e tomando nota de alguns pensamentos, e disse no meu coração, Rodrigo, Senhor, se está no teu coração usar também a minha vida para esse propósito, eis-me aqui, conta comigo também, eu quero servir. E sabe, parece que uma chave virou dentro do meu coração, Rodrigo. Eu voltei pilhado, né, pelo Uruguai de lá. E isso é 2006, já estamos em 2021. E esse amor, esse desejo intenso de servir, de contribuir, de somar com a Igreja do Senhor Jesus lá, ela só aumenta, né? Quando eu conheci a minha esposa, me permita te dizer isso, acho que fecha esse circuito, né? Quando eu conheci a minha esposa, eu disse para ela que se ela namorasse comigo, ela ia noivar, e se ela noivasse, ela ia casar. Mas desde aquele momento, ela já sabia que iria namorar, noivar e casar com alguém que um dia ia servir a causa do Evangelho no Uruguai. Não tinha nenhum plano, não tinha nenhum desenho ainda da parte de Deus, mas ela já sabia que casaria, se namorasse comigo, com um missioneiro uruguaio. Bom, ela, que é uma alemã muito pragmática, muito inteligente, ela estava voltando da Alemanha nesse período, ela disse, olha, e se tu namorar comigo, vai noivar, vai casar, mas eu quero voltar para a Alemanha, né? E aí nós estabelecemos, brincadeira à parte, que quando fosse verão na Alemanha, na Europa, nós íamos para lá, e quando fosse verão no Uruguai, nós viríamos para cá, para o Uruguai. Então, te digo de maneira muito clara e tenho certeza sem errar nenhum detalhe, que numa sala de aula no ano de 2006, Deus abriu um propósito da minha vida e eu intensamente, tudo que fiz a partir daí foi tendo o Uruguai como alvo, como propósito, como desígnio da minha vida. Que legal, Marcos, que legal. Eu ia te perguntar, né, depois disso, como é que nasceu esse amor pelo Uruguai? Então, na verdade, o pacote veio junto, né? Esse chamado missionário já com a nação, né? Já ali, já veio junto. E que bacana mesmo, que legal saber disso, né? E legal, assim, saber a tua dedicação, conhecer a tua dedicação nesse país, né? Porque tem muitas pessoas que recebem um chamado de Deus, recebem algo de Deus, e vai protelando, e sempre tem, depois disso, ó, quando eu fizer isso, depois daquilo, tal, né? E tu já, então, tá aí
a milhão, com bastante experiência já nessa nação. E, poxa vida, muito bacana mesmo conhecer a tua história, né? Bom, então vamos passar para o Uruguai, né? Então, já que a gente está conversando sobre isso. Mas antes. Me Oi, pode permita te falar. comentar algo, Rodrigo, porque está dentro desse conjunto, é um combo, né? Eu voltei do 2006 com uma visão de vida, né, com um propósito de vida. No 2009 eu soube, através do meu irmão me disse assim, vamos fazer foi o último vestibular da Universidade Federal de Pelotas, e ele disse assim, cara, eu sei que tu gosta de debater, eu te conheço, mano, vamos estudar junto filosofia na Federal? Cara, aquilo entrou quadrado, filosofia, isso não é de Deus, cara, o que tu quer me levar para esse negócio aí? Vigia, tia. E eu sei que ele foi tão insistente, Rodrigo, que eu fui começar a ler, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, isso sempre fez parte da minha vida. E aí eu descobri que a Universidade Federal de Pelotas, no departamento de filosofia, naquela época, estava construindo um acordo institucional com a Universidade de Montevidéu. Professores estavam ministrando lá, professores estavam vindo ministrar aqui, seminários, congressos, e eu vi ali como uma ponte muito concreta para que eu pudesse, de alguma forma, estar me inserindo dentro do contexto uruguaio. E fui estudar filosofia no ano de 2009, passei no vestibular, né? Fiz meu bacharelado em filosofia, mestrado, estou agora terminando meu doutorado em filosofia, ainda com um firme propósito de, se Deus permitir, contribuir com a educação no Uruguai como um missionário, como um professor de filosofia e pensando em de alguma maneira também contribuir com a sociedade, com os jovens daquele lugar, que eu creio que Deus há de alcançá-los não só através de nós, como missioneiros, né, Rodrigo, mas dos homens e mulheres de Deus que já estão lá trabalhando de maneira muito dedicada. Então, acho que é interessante comentar que a Universidade Federal de Pelotas, com o curso de filosofia, foi e é uma realidade hoje nessa relação, né, acadêmica, e estamos construindo uma carreira profissional como pesquisador, que em algum momento vai desembarcar também, né, em Montevidéu, se Deus assim permitir. Que maravilha, que legal. Já fica a dica para o pessoal que está aí nos ouvindo e depois, né, a gente tem um número muito grande de pessoas que veem as lives depois, quando elas são encerradas, mas a questão de viver e entender o propósito, né, e caminhar em direção a esse propósito, porque muitas vezes o pessoal jovem, né, pô, quero fazer uma faculdade e tal, e às vezes escolhe algo que não tem nada a ver com o seu chamado, ou, né, não vai levá-lo a este lugar, não vai abrir portas, e a gente vê aí, através da tua vida, um exemplo, né, daquilo que se pode fazer, da questão da formação, mas junto, entendendo o chamado, porque certamente as portas, né, poxa vida, vão se abrir e daqui a pouco já está morando lá em Montevidéu. Isso é muito, muito legal mesmo. Que bacana saber disso. Olha, parabéns. Né? Daqui a pouco, então, a gente vai ter que te chamar de doutor Marcos. Por enquanto, a gente só te chama de mestre Marcos, daqui a pouco é doutor. Eu brinco, Rodrigão, que eu vou criar uma disciplina chamada Filosofia Pentecostal. Isso vai virar um livro. E por quê? Nós temos uma perspectiva, eu venho de uma raiz pentecostal, sou pentecostal, né? Sou membro de uma igreja pentecostal aqui em Bagé, que a educação, que a formação acadêmica, muitos anos atrás, até se utilizava a ideia de que isso não é de Deus, não é para os cristãos o ambiente da universidade. E perdemos muito com isso. Nossa geração perdeu muito com essa visão tacanha, pequena, né? Nós, como cristãos, somos chamados para estarmos em todas as esferas da sociedade, inclusive no contexto acadêmico, nas universidades, nas instituições de ensino. Né? Então você pode ser um crente pentecostal, você pode crer nos dons e no poder do Espírito Santo, né? E estudar, enriquecer a sua vida intelectual. Isso não vai em nada alterar a sua espiritualidade, a sua natureza. Eu acho que é bacana registrar isso. Pelo contrário, vai te ampliar uma perspectiva de mundo, né? E te inserir num contexto em que muitas destas pessoas nunca colocaram os pés na igreja. E que campo é a universidade para fazermos missões, Rodrigão?
Fica a É dica, verdade. hashtag, né? Não, e outra coisa, as portas que abrem, né? Eu conheci uma missionária, o nome dela é Branca, se eu não me engano, sobrenome, e ela fez faculdade de agronomia, tal, também fez mestrado depois, e ela tinha algumas especializações e ela foi contratada pelo governo cubano, isso já faz tempo, né? Eu a conheci em 2006, e ela, assim, ela ia para Cuba, né, pô, ganhava do governo cubano, tudo pago e tal. Inclusive, ela conseguia entrar com algumas coisas lá em Cuba que as pessoas não conseguem entrar, que turista não consegue entrar. Coisa simples, sabonete, shampoo. E ela ficava na casa de uma irmã que tinha uma filhinha. E ela falou assim que a alegria da menina é quando ela levava sabonete, porque ela podia tomar banho e passar sabonete. Porque eles não compravam sabonete, não tinha para comprar. Então o banho era só água, né? Então ali ela levava shampoo, sabonete, e a menina se alegrava porque, pô, passava que era cheiroso, ficava cheirosa, tal. E ela conseguia fazer um trabalho bem legal como missionária por causa da formação dela. Então, assim, o pessoal tem que entender isso, né? Essa questão que tu trouxeste aí da questão, olha, isso não vai anular a espiritualidade, não se preocupe com isso, né? Esteja focado sempre em Jesus, mas também as portas que se abrem, né, como profissional para as nações. A gente está falando de missões, as nações se abrem para né, profissionais diversos, assim. Então isso é uma coisa que o pessoal tem que entender isso, né? E a igreja tem que sim, tanto valorizar como também, né? A igreja ela precisa trazer isso para os jovens, incentivar os jovens, né? Pô, vai ter uma carreira, faz a faculdade e tal, e quem sabe o tempo de Deus para levar para as nações não passa por aí, na preparação, né? Show de bola, Marcos, show de bola. E me diz uma coisa, e Atos 2, o que é Atos 2? Como é que começou? Né? Conta um pouquinho para a gente. No 2016, Rodrigo, eu tive o privilégio de estudar junto com os irmãos da Brasa aqui em Pelotas. O pastor Osório trouxe o seminário de missões da Brasa aqui para Pelotas. Aqui Pelotas, eu estou em Bagé agora, mas para Pelotas quando nós morávamos lá. E tive o privilégio de estudar com irmãos que são da Brasa de Porto Alegre, que compartilharam suas experiências, suas vivências. E até aquele ponto eu apenas tinha uma orientação de fazer algo, mas não tinha e não queria inventar nada, sabe, Rodrigão? Não queria criar um plano da minha mente, estava e tenho esse mesmo posicionamento hoje de seguir apenas a orientação que o Espírito Santo vai revelando. Mas nós estávamos nos preparando, nos organizando, adquirindo mais experiência, aprendendo com quem já faz, né? Isso é importante para estarmos sendo efetivos naquilo que se entendeu naquele momento. Deus estava nos chamando para olhar com mais atenção, né? De maneira muito, muito pontual para o Uruguai. E nesse período, eu me recordo assim com muita clareza, Rodrigo, eu trabalhava na época como representante comercial e tinha ido trabalhar em uma cidade próxima a Pelotas, chamada Canguçu. Fui de ônibus, porque é uma viagem curta. E dentro do ônibus, Rodrigo, eu comecei a compartilhar algumas coisas do meu coração com o Senhor, né, naquele secreto com Deus, sentado num ônibus que não tinha muitas pessoas. Comecei a compartilhar com ele: Senhor, os anos estão passando, e o que vamos fazer, Senhor? Né, nesse cenário todo. E o Senhor trouxe uma palavra tão potente, tão clara, foi impressionante, Rodrigo, ao ponto que ele me deu orientações específicas que passavam por intermédio do pastor, meu pastor Osório, pastor da Brasa, passavam por ele. Então, eu tive uma orientação de Deus de compartilhar a visão do que Deus trouxe. Compartilhei com o pastor Osório, que foi o primeiro, eu costumo dizer, maluco, né, para, junto comigo, crer que Deus realmente poderia fazer algo de bom através da nossa vida. E ele, muito sensível à voz do Espírito Santo, viabilizou estarmos nos conectando através da Brasa em Rivera. Lá, Brasa em Rivera, do pastor Feu, não é outro nome, né? É Lâmpada em Umbreira. E ali nos deu assim a oportunidade de respirar. Pensa, né, da alegria desse irmão quando eu entrei lá. E vivenciei algumas boas manifestações da graça de Deus com aqueles irmãos. Mas não tinha nenhum plano, Rodrigo. Não tinha nada claro. Até que Deus trouxe uma clareza sobre o início
de um trabalho missionário que era replicar aquilo que eu já fazia desde o início da minha conversão. Saía a distribuir folhetos evangelísticos, saía a distribuir Bíblias, e a partir dessa primeira orientação, uma sequência de clareza se desencadeou ao meu entendimento, ao ponto de eu saber com precisão o que Deus esperava de mim naquele contexto. E notei, Rodrigo, nesse movimento, que Deus havia nos dado a clareza de que o nosso trabalho não seria um trabalho denominacional, não seria um trabalho para a denominação a qual nós estávamos servindo, mas seria um trabalho que pudesse alcançar todas as igrejas das cidades que Deus nos enviasse. Desde o princípio, isso estava posto e claro no meu coração. Era um trabalho de maneira para eclesiástica, claro, mas que pudesse, com a igreja, servir todas as igrejas. E Deus trouxe uma palavra sobre isso, né? A missão sendo ajudado por muitos para servir a todos. Até que Deus trouxe com clareza a mensagem de Atos 2. Detalhe, como bom pentecostal que sou, quando Deus trouxe com clareza em oração essa palavra-chave para nortear toda a minha movimentação no Uruguai, eu evidentemente olhei para o derramar do Espírito Santo, o batismo com outras línguas, o enchimento da presença de Deus que aconteceu no cenáculo. Óbvio que a minha cabeça focou isso, né? E crendo que Deus, claro, deseja encher homens e mulheres com seu Espírito. Mas, no percurso de tudo isso, Rodrigo, Deus trouxe uma palavra de clareza a respeito de Atos 2. Quando Pedro se coloca de pé e passa a ser o interlocutor, um homem com uma voz profética, Deus me chamou a atenção, não faz muito tempo, a respeito deste ponto específico. Um homem que foi colocado de pé pelo poder do Espírito Santo, mas que antes teve todo um percurso, todo um trabalhar, toda uma obra da graça, todo um tratamento do Espírito Santo, para que chegasse o tempo dele ser levantado, colocado de pé, e fosse um ministro poderoso do Senhor Jesus Cristo naquele contexto. Até que Deus trouxe com clareza, Rodrigo, a partir disso, o porquê de Atos 2. Deus trouxe uma orientação que o nosso chamado, a nossa vocação como missão, é trabalhar para que homens e mulheres que não estejam vivenciando o melhor tempo de suas vidas, que estejam abatidos no seu coração, estejam perdidos na sua vida, estejam abandonados, estejam no pior contexto de sua vida, mas que possuem um chamado, possuem vocação, têm dons e talentos do Espírito Santo, têm um chamado para servir. Esta é a visão de Atos que Deus tem encarregado no nosso coração, com amor e misericórdia por aqueles que não estão mais, infelizmente por algum motivo, servindo ao Senhor, mas que têm um chamado do Senhor e com amor e com misericórdia, que há o Senhor de usar também a nossa vida, serão alcançados, serão recuperados, restaurados, para estarem também no devido tempo sendo colocados por Deus de pé, para cheios do Espírito, impactar a nação do Uruguai no poder do Evangelho de Jesus. Esta é a visão de Atos 2. Trabalhar pelos irrecuperáveis. Trabalhar por aqueles que ninguém dá nada por eles. Trabalhar por aqueles que em algum momento até deram um mau testemunho, quebraram a sua aliança com o Senhor ou com a sua igreja e família, mas que Deus os ama, os quer para si e nunca desistirá de trabalhar a favor desses homens e mulheres. E pela fé, hão de ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, assim como Pedro foi, né? O que seria da igreja primitiva se Deus não tivesse investido na vida de Pedro, não tivesse cuidado desse homem, tratado com ele, né? Trazido ele para perto quando ele cometeu pecados, né? As suas gafes registradas também no livro de Marcos e João Marcos. Então, essa é a perspectiva de Atos dos Apóstolos, porque fala muito também da minha vida e da minha história de vida, Rodrigo. E Deus tem nos dado um olhar e um coração para valorizar e encontrar, às vezes, ouro no lixo. Não sei se os irmãos uruguaios entenderão essa perspectiva, né? Mas encontrar preciosidades que estão nos lugares impróprios, que Deus não nos chamou para estar nesses lugares e que pela fé nós seremos instrumentos nas mãos dele, junto com Eis-me Aqui, junto com outras missões, para recuperá-los, restaurá-los
na comunhão dos santos e ajudá-los a terem capacitação, treinamento e condições de serem a melhor versão de si mesmo nas mãos de Deus. Que maravilha, que legal. Pô, show de bola mesmo. Né? Que legal, iniciativa do Pastor Osório, um abraço Pastor Osório, né, da Igreja Brasa. Já ouvi falar dessa igreja, me disseram que ela é uma boa igreja. Só Deus, não sei. Ouvi dizer. Bom, que minha esposa começou a rir aqui do meu lado, né? Para quem não sabe, nós somos da Igreja da Brasa, por isso, né, que eu fiz isso. Aí o pessoal de repente está ouvindo assim, que eles estão rindo, falou que a esposa começou a rir, que ele falou da Brasa, né? Então é só uma brincadeirinha, mas eu ouvi dizer que é uma boa igreja. Uma excelente igreja. Bom, e é interessante, Rodrigo, não perder aqui um lapso. Me permita, já que tu deu a liberdade de construirmos juntos, né? Foi o que tu me disse no áudio. Quando no 2016 eu fiz um primeiro movimento em Montevidéu, estava lá uma missionária, né, que partilhou um tempo de comunhão comigo e minha esposa, participou de uma reunião na Sociedade Bíblica do Uruguai com um dos seus diretores, um homem de Deus muito precioso, que desde o primeiro momento nos acolheu muito bem e mantemos um vínculo com ele. Estava junto, escutando um plano de algo que nem tinha nome, nem tinha projeto, não tinha nada. Era apenas um puro sonho de alguém que Deus estava inflamando por causa do Uruguai, que é a missionária, eis-me aqui, missionária Renata, né? Renata Chalmes. E se ela nos acompanhar em algum momento, manda um beijão no coração dela, uma preciosa irmã que também prestou uma grande contribuição ao reino de Deus, não só na capital uruguaia, mas também, se não me falha a memória, desde o Chuí. Um registro digno para honrar essa missionária também, Rodrigão. Show de bola. Renata Chalmes, que também é uma pessoa que eu conheço, eu ouvi falar também, né? Então a gente pode dizer assim, que na verdade o Eis-me Aqui, quando começaste o trabalho em Montevidéu, o Eis-me Aqui estava lá, então a gente está fazendo parte disso desde o começo, né, Marcos? Nós já estávamos juntos e nem sabíamos, Rodrigão. Tá vendo? Tá vendo? Show de bola. Então, Marcos, legal entender assim a visão do Atos 2, né? Legal entender aquilo que tu tens para fazer no Uruguai, mas eu queria que tu contasse assim para o pessoal como é que tem sido, assim, desde o começo das tuas primeiras idas como missionário para o Uruguai, o que tu tens feito lá dentro, né? Porque tu, claro, já me contaste assim, né? O que vocês fizeram na cidade onde vocês entraram, e a história, ela realmente é muito lindo o que aconteceu. E eu gostaria que tu contasse para o pessoal, que pudesse trazer assim, desde quando vocês entraram, como é que tu começaste a construir esse caminho que levou a um caminho de unidade, de preparação da igreja, né? Como é que vocês alcançaram ali, foram trabalhando dentro de uma cidade do Uruguai. Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente essa história para o pessoal saber assim, o que é Atos 2, o que o Marcos Vaz, o que eles já fizeram no Uruguai, mas eles entraram, estão esperando para entrar, como é que funciona isso? Conta um pouquinho para nós, Marcos, por favor. Claro, Rodrigo. Quando nós nos envolvemos de uma maneira assim muito próxima do pastor Osório, que já tem, né, também no seu DNA ministerial a obra missionária. Essa semana nós conversamos, ele fala espanhol, fala inglês, o homem é um missionário por excelência. E Deus nos deu o privilégio de, como te falei anteriormente, de estudar junto com os irmãos do Seminário de Missões da Brasa. A formatura que ocorreu, se não me falha a memória, no ano de 2017, foi em Porto Alegre, lá na Bet Shalom. Não sei se tu estavas naquela reunião, mas me recordo que o missionário brasileiro que está no Uruguai, que também mantém um vínculo contigo também, estava junto com os irmãos, fez uma comunicação, o Tiago, se não me falha a memória, e foi a formatura a qual eu participei. No último dia, estava eu e minha esposa e uma irmã da Brasa, um casal da Brasa, que nós não conhecemos, acreditamos que seja de Porto Alegre, não tive o privilégio de me conectar com eles, nos abordou e entregou um recado de Deus. Nós estávamos adorando a Deus no momento de louvor e ela disse: vocês são namorados? Vocês são um casal? E aí nós, claro, nos identificamos, somos casados, sim. E ela: eu tenho um recado de Deus para vocês. Deus os enviará para uma cidade pequena,
uma cidade no interior, pequena, que o diabo está trabalhando para destruir famílias de maneira muito intensa, e Deus os enviará para lá. Preparem-se. Nós, nesse momento, estávamos olhando servir a tudo aquilo que em Montevidéu as portas se abriram, por alguns ministérios que, quando nós fomos no 2016, nos acolheram, né? Tivemos, graças a Deus, a graça de conquistar o amor e o respeito de alguns líderes daquela capital. Então, quando entrou essa informação, o meu plano acabou mudando, alterando, porque para qual cidade, né? E aí descobri que a Brasa, através do Ministério Lâmpada em Lumbreira, também tem uma igreja numa cidade chamada Vitiadeiro. E quando eu ouvi a primeira vez falar dessa cidade Vitiadeiro, eu sei que um canhão de luz assim se acendeu no meu coração, me mostrando que esta era a cidade que nós deveríamos nos envolver em oração, com amor por aquelas pessoas que nem conhecíamos, Rodrigo. Nem sabia para qual direção do Uruguai era Vitiadeiro. Mas Deus começou a gerar um amor em oração, um amor em liberação de palavras de bênção. Começamos a amar essas pessoas sem nos conhecer, até o ponto que Deus diz, faça algo. E pôs no meu coração fazer um projeto, como eu sei que no Uruguai não é fácil comprar, como aqui no Brasil, Bíblias ou livros teológicos. Existe todo um contexto que, infelizmente, é caro o livro no Uruguai dentro dessa perspectiva teológica. E não há livrarias. Você não tem no interior do Uruguai livrarias. Você não tem a Amazon para te entregar em 5, 7 dias no interior do Uruguai. Então, Deus moveu o nosso coração a começarmos um projeto Vitiadeiro, que foi levar evangelhos de João até essa cidade. Tive a felicidade de me conectar com irmãos muito preciosos, como exemplo o pastor Jader, que apostou também conosco tempo e recursos para levantarmos condições de levarmos gratuitamente evangelhos de João impressos. E conseguimos uma carga aí de quase 500 quilos de evangelho de João. Foi evangelho de João, como se diz, pra caramba, Rodrigão. E distribuímos em muitas oportunidades e também através de outras missões, como a Jocum e Rivera. Nós temos um amor e um carinho pelo diretor da base, que é um brasileiro, o Marcílio. Distribuímos caixas e caixas de Bíblias através deles, mas pontualmente começamos em Vitiadeiro a fazer aquele trabalho que eu comecei a contar no início da minha conversão, de porta em porta, batendo nas casas, abordando as pessoas na rua, aquele trabalho típico e clássico de evangelismo pessoal, Rodrigo. E te conto, algo interessante. Numa dessas casas, em 2017, nós tivemos o privilégio de compartilhar um pouco do amor de Deus com uma família. Que no ano de 2019 eu tive o privilégio de levar a filha que estava lá ouvindo o nosso compartilhar, tive o privilégio de levar ela a descer as águas do batismo e batizar ela no ano de 2019. Então Deus foi movimentando uma série de circunstâncias em Vitiadeiro, em especial com a pastora Marisa, que é uma pastora líder daquela cidade, que tem um ministério também muito precioso. Ela foi um instrumento de Deus para nos conectar com muitas igrejas em Vitiadeiro. Até o ponto, para que tu possas ter uma noção, nós tivemos algo que para nós no Brasil já é algo não muito fácil. Imagina no contexto uruguai. Nós tivemos o privilégio de contar com 7 lideranças da igreja a uma mesma mesa para sonhar junto conosco sobre o que fazer em Vitiadeiro. Até o ponto que nós deliberamos juntos e com ajuda, já nesse momento, nesse processo, com a ajuda e a mentoria e o pastoreio do pastor Carlos Paiva, que tu conheces muito bem, quero falar, se tu me permitires, depois sobre isso, sobre ele e pastora Ruth. Pastor Carlos se somou a essa mesa com os líderes de Vitiadeiro e sonhamos juntos um seminário bíblico de treinamento e capacitação para pastores, líderes e aqueles fominhas que querem servir a causa do Senhor. Só que com esse pretexto da formação teológica, Deus nos deu uma instrução de levar dignidade, de levar a condição de socialização para essas pessoas, de pegar pessoas que não eram alfabetizadas e integrá-las a essa mesa de conhecimento, né, ajudando alguma delas a serem alfabetizadas pela palavra de Deus, Rodrigo. Dignidade.
Deus pôs isso no meu coração. E junto com outros irmãos, nós conseguimos tirar esse projeto do papel. Nossas turmas tinham em torno de 40, 50 pessoas, Rodrigo. Por que tinha? Porque com a pandemia tivemos de parar. Infelizmente, nós não conseguimos, nesse momento, passar a fronteira, mas voltaremos com um seminário bíblico com um sonho muito pontual, Rodrigo. Muito pontual. Né? Ver Deus levantar homens e mulheres daquela cidade para serem enviados à obra missionária dentro do Uruguai, para servir a causa do Evangelho nos mais distantes lugares dentro do contexto uruguaio. Esse é o sonho do nosso coração. Equipar, treinar, dar recursos, né, trazer meios e condições para que eles possam, né, no poder do Espírito Santo, realizar a boa obra do Evangelho de Jesus no Uruguai. Eu tenho para mim, Rodrigo, que nenhum missionário, por mais qualificado e preparado que seja, vai superar o missionário nativo. Nenhum missionário externo, nenhum missionário no ambiente transcultural vai superar a eficácia do missionário nativo, aquele que mora lá, que conhece a cultura, que conhece o ser daquele povo. Então nós estamos apostando juntos, e junto com a ESME aqui, né, junto com outra missão também importante, que é a TTBO no Uruguai, que está sendo liderada pelo brasileiro Arthur Lupion. E nós estamos sonhando em ver a boa obra de Deus alcançando mentes e corações, não só salvando, mas trazendo para a sociedade uruguaia gente crente, discípulo de Jesus, que vai fazer a diferença nessa nação, aonde Deus os enviar. Este é o nosso sonho e estamos orando e trabalhando nesse sentido e contamos, claro, com a ESME aqui nesse nobre propósito. Que maravilha! Olha, muito, muito, muito lindo. Trabalho muito lindo, realmente. E, bom, como tu disseste ali, 40 alunos numa aula, né, para preparar pessoas para missões. Olha, se tu pega aqui no nosso Rio Grande, poxa vida, é um número extremamente alto. Muito alto mesmo. E agora pegando por uma realidade do Uruguai. Sabe a população de Vitiadeiro? Quantas pessoas? Vitiadeiro gira em torno de 5 a 5.500, mas é uma população oscilante. Muitos trabalham fora de Vitiadeiro. Então, há uma população presente na casa dos 4.500 habitantes, né? 4.500. Não é nem cidade Vitiadeiro, né? E falo com respeito, é um povoado. Ela está conectada com o departamento de Rivera. Então, nós acreditamos que lá há homens e mulheres, gente crente, cheio do Espírito Santo, que vai ser história viva nas mãos de Deus para a nação uruguaia. E eu sonho, junto com o pastor Carlos, que possam dali sair missionários para o mundo inteiro, Rodrigão. Este é o desejo do nosso coração e nesse sentido nós trabalhamos. Amém, amém, amém. Olha só, olha que interessante isso. Uma população ali, mais ou menos umas 4.000 pessoas, vamos deixar assim. Então, 40 pessoas, me ajuda aí na matemática que poxa vida, eu fiz direito, né? Eu sou ruim de matemática, e eu sou tão ruim que eu não consegui nem ganhar dinheiro com direito, para ver como eu sou ruim, não sabia cobrar ali os honorários. Mas eu acho que 40 pessoas dá 1% da população. Não? 400 pessoas dariam. Isso. Não, 4.000... Não, 410%. Isso. 40 é que tu fizeste isso. Também filosofia. 1%. Isso. Nós estamos parecidos aí, não. Não, mas meu professor de lógica ia acabar comigo agora nessa hora. Então, 1%. Vocês conseguiram botar 1% da cidade para preparar uma escola de missão. Colocaram 7 ministérios juntos para sentarem, para pensarem junto. E olha só, porque assim, isso é muito difícil. Tu falaste coisas assim que são chave. Por exemplo, primeira coisa que eu quero destacar: nunca um missionário estrangeiro vai conseguir atingir uma cultura como alguém que é um nativo. Não tem isso. Não tem isso. Né? Não tem como. Por mais preparado que a pessoa seja, não adianta. É questão cultural. E às vezes até questão de confiança. Então vocês foram lá, vocês chegaram de fora, né? O pastor Carlos junto, e vocês chegaram, então, poxa vida, eles aceitaram, né, a proposta de vocês, e vocês conseguiram colocar 1% da cidade. Eu estava pensando, mas Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. Então, deixa eu fazer a conta aqui, 150 mil seria 10%. 15 mil pessoas seriam 1%. Imagina botar numa escola de preparação de qualquer coisa,
15 mil pessoas. Não, tipo, tu não consegue pensar isso. Mas lá vocês conseguiram. Então, olha, que trabalho lindo. Parabéns mesmo. Eu sei que não terminou o trabalho, como tu disseste mesmo. Infelizmente, a pandemia, ela nos impede hoje de poder atravessar ali, né, as fronteiras, mas daqui a pouco vai dar. E eu sei, eu tenho certeza que esse trabalho vai ser continuado junto com o pessoal lá com o Arthur, como tu disseste. E olha, pode contar com eles aqui. Nós somos servos, né, para estar junto nesse trabalho aí, sob a tua liderança, queremos servir junto e queremos ver realmente esses missionários preparados, não só para o Uruguai, e vão tomar o Uruguai, mas também para as nações. E lá, daqui a pouco, a gente vai ouvir de missionários uruguaios que estão rodando aí os continentes. Isso vai ser uma alegria muito grande para o nosso coração. Parabéns, realmente, olha, que legal, fico muito feliz de ouvir isso, né? E crer, assim, naquilo que vai ser feito ainda. Amém, Rodrigo. Acho que nós compartilhamos já algo sobre isso, né? Nós tivemos, desde o primeiro momento, Rodrigo, um conceito que é como um pouco nadar contra a maré. Essa é uma ideia meio maluca, né? Nós não impomos nada aos irmãos, aos líderes daquela cidade. Nós gastamos muito pneu, muita borracha, né? Fazendo pelotas até Vitiadeiro, para compartilhar o coração, para mostrar uma perspectiva de trabalho em conjunto, mas nós deixamos para os líderes daquela cidade tomarem as decisões acima, né, do que nós pretendíamos até. Eles tiveram uma proeminência e talvez aí está o êxito, Rodrigo. Não foi o meu projeto ou o projeto do pastor Carlos. Foi o nosso projeto construído a muitas mãos. Nós fomos apenas, né, articuladores para sentarmos juntos e propor uma perspectiva de trabalho em conjunto. O que estamos adotando não é nada novo, é próprio do reino de Deus trabalhar em comunhão e unidade, né, Rodrigo? E talvez seja, e acho que é importante compartilhar, né, os missionários que possam nos ouvir, as agências, os diretores, quem está envolvido com missões, né? A pior coisa é pensar o projeto e trabalhar sozinho nele, né? Não vai funcionar, não vai decolar. Mas quando tu consegue compartilhar a visão e somar, né, de coração a coração, a ajuda, porque cada um de nós carrega recursos, dons e talentos distintos. E talvez este foi o grande sucesso, Rodrigo. Nós não fomos para implantar uma igreja, uma visão de trabalho, pelo contrário, nós fomos servir. O pastor está precisando de cuidado nessa área, vamos ajudar, vamos conseguir recursos. O pastor está precisando de um ombro para chorar, o líder está precisando, né, de um conselho, vamos nos mover, vamos aquecer o coração de todos. E isso gerou um grau de confiança, Rodrigão, que nós estamos importando, né, esse padrão de trabalho em tudo aquilo que nós realizamos, inclusive com a ISME aqui, né? Como costumo te dizer sempre quando nós conversamos, né? Como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer, né? Talvez eu não tenha como, mas eu sei quem tem. Então, neste conceito tão simples e economicamente extremamente viável, Deus está fazendo algo que chama a atenção de muitos, né, das possibilidades do futuro nesse formato, nesse sistema de ação missionária. Amém. Glória a Deus. Marcos, a gente tem ainda 8 minutos, tá? E eu queria que tu contasse aí, até tu falaste, eu queria falar do pastor Carlos Paiva, né? Se tiver no tempo, o projeto que está ocorrendo ali em Camaquã, né? Projeto este que tu estás envolvido, queria que tu contasse um pouco para o pessoal, para a gente saber o que está acontecendo ali e até assim também, como é que é possível participar disso, sim, não? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Tá bem. Que privilégio poder contar e obrigado por abrir esse espaço, Rodrigo, porque eu creio junto contigo que nós temos que dar honra a quem é digno de honra, tá? E fica para mim muito fácil compartilhar essa história porque tu conheces ela muito antes até do que eu, tu a conhece e sabe da integridade e da nobreza que é o coração desse homem de Deus chamado Carlos Roberto de Paiva, né? Deixa eu te contar a história do início dentro desse tempo que ainda temos, né? Durante muitos anos, Rodrigo, eu tive uma clareza, te digo aí em torno de uns 3 a 4 anos, que Deus estava me levando para ter um pastor de missões. É bem diferente a cabeça de um pastor congregacional para um pastor missional. É completamente diferente. E lendo um livro, né, sobre Santo Agostinho,
a respeito do mentor de Agostinho, me chamou a atenção, eu estou te falando algo aí de 5, 6 anos atrás, me chamou a necessidade que, mesmo Agostinho de Hipona, um ícone da patrística latina, alguém importante dentro do contexto da história da igreja, né, mesmo ele precisou passar pelo cuidado, pelo acompanhamento, pela mentoria de alguém mais experiente. E isso Deus trouxe ao meu coração de uma necessidade de encontrar. E passou-se os anos, né? Eu ficava meio como aquele com o radar ligado. Será esse? Será aquele? Não, será dessa igreja? Mas nada e nem ninguém testificava da parte de Deus que era a pessoa. Até que, numa reunião numa igreja aqui em Pelotas, nós fomos convidados para participar do CPL, que é um projeto da Igreja Presbiteriana, 8ª Igreja Presbiteriana de BH, do pastor, me fugiu o nome dele, mas um pastor muito precioso e conhecido no Brasil. Ele estaria em Pelotas ministrando esse curso de liderança. E acabou que estava nesta reunião o pastor Carlos, que eu nem sabia quem era, né? Nessa época, nós não tínhamos noção alguma. E no momento de oração, que o pastor, ele antes de iniciar a ministração, disse, vamos orar, povo de Deus. Né? Vamos nos reunir em grupos e vamos orar. E eu olhei para um irmão que estava na equipe dele, que eu conhecia, já tínhamos tido um tempo de comunhão numa outra oportunidade muito preciosa, e vi que ele estava sozinho. E fui até ele orar. Só que o pastor Carlos, da onde estava, viu o mesmo cenário deste irmão sozinho, e foi orar quando nós nos encontramos. E quando nós nos encontramos, esse irmão presbiteriano profetizou, Rodrigo, ele disse, pastor Carlos, ele já conhecia o pastor Carlos, e Marquinhos, vocês têm que conversar. Vocês têm algo no Senhor, vocês têm que conversar e se conhecer. E nos voltamos ali naquele momento, nos apresentamos e como tu bem falou, né, tudo eu falo a respeito para ensejar o Uruguai, e o pastor Carlos tinha saído de Camaquã pedindo a Deus para conhecer alguém que pudesse ajudá-lo a novamente se reconectar com o Uruguai, e aí estava lá o Marcos, né, totalmente disponível, com o coração aberto, querendo fazer esse trabalho em conjunto. Pois bem, só que eu não sabia, Rodrigo, que Deus me daria mais do que um pastor missional. Deus daria a mim e a minha esposa pais espirituais. Pastor Carlos e pastora Ruth representam pais para mim. Eu tenho um pastor, um precioso pastor da igreja em que nós congregamos, um pastor também missionário, né, que tem edificado a minha vida, pastor Wagner Mandruzato, que já foi para Vitiadeiro, mas no que tange a missão Atos 2, a missão está sob liderança do pastor Carlos Paiva e pastora Ruth, que, não preciso te dizer, né, muitas palavras tu bem o sabes, é alguém que presidiu a Missão Betânia por muitos anos, tem uma experiência missional não só na América Latina, mas em muitos países do mundo. Ele trouxe a Betânia, o Seminário Betânia, dos anos 80, início dos anos 90, se não me falha a memória, para Camaquã. Tem um trabalho extraordinário até hoje. Se você entra dentro de Camaquã, o pastor Carlos é conhecido por toda a igreja do Senhor lá, é impressionante o amor que a cidade tem para com eles. E o Senhor moveu o coração, aí respondendo a tua pergunta, de estar organizando um seminário de treinamento e capacitação missionária através de uma igreja chamada Aprisco, que tu vai conhecer agora, se Deus nos permitir, no mês de setembro, né? Liderado pelo pastor Ezoel. A igreja, que é uma igreja missionária faz missão urbana dentro de Camaquã, eles cuidam de pessoas, cuidam de alimentação, de roupa, tem lugar para dormir. É impressionante o que é o trabalho da Igreja Aprisco. Eles tiveram a direção de Deus de iniciar um seminário de treinamento para promover essa visão, promover esse chamado para com a missão urbana que há as necessidades dessa missão dentro de Camaquã, com o nome de Seminário Bíblico Aprisco, que o pastor Carlos está dirigindo, está organizando, e nós estamos juntos na retaguarda, somando e prestando algum tipo de contribuição na área de conteúdo das apostilas, dos recursos que estão sendo dispostos aos irmãos. Então, o pastor Carlos, quem tiver o privilégio de conhecê-lo, né, tenho certeza vai poder concordar aí comigo, contigo, é um presente de Deus que Deus trouxe de São Paulo para esse estado. Tem dedicado a sua vida, tem investido nesse solo e tem cuidado de muitos pastores pela sua experiência de vida,
Seu coração no Senhor, ele tem edificado não só a minha vida, mas a vida de muitos pastores, muitos líderes, muitas famílias têm sido apacentado através do coração desse casal preciosíssimo, que se você não conhece, irmão e irmã que está aqui nos ouvindo, passe não a Macedônia, mas passe até Camaquã para conhecer essa família. Você vai sair de lá impactado pelo amor de Deus na vida desse homem e dessa mulher de Deus. Maravilha, maravilha, realmente. Tá aí a recomendação e eu só assino embaixo porque realmente ele é, né, tudo isso e muito mais que não dá tempo de nós falarmos aqui. É um precioso homem de Deus, realmente uma referência, né, na questão do pastorado e também na questão de missões. Um homem com muita experiência, assim, olha, vasta experiência, de uma missão extremamente respeitada, né, uma missão extremamente importante. Então, poxa vida, que alegria ter um homem como esse aqui por perto, né? Que show de bola. Marcos, olha só, a gente tem 2 minutos e eu gostaria, assim, antes de te dar o tchau, que tu deixasse uma mensagem aí, algo que está no teu coração para nós que estamos te ouvindo, né? Para que a gente pudesse estar meditando e estar, né, recebendo aí da tua parte algo de Deus para te compartilhar conosco. Amém, Rodrigão. Deus tem mostrado ao meu coração nesses últimos anos, Rodrigo, o privilégio de servir, a nobreza que há no serviço. Não ser servido, mas servir. Eu sei que os ministérios são pontes para muitas pessoas projetarem seus dons e seus talentos, né? Eu sei que há pessoas específicas que realmente Deus as chama para colocar num lugar de proeminência na igreja do Senhor. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus levanta os seus Paulos nesses tempos, né? Mas, irmãos, como nós estamos precisando nesses dias de Barnabés. Como nós estamos precisando nesses dias de gente como Barnabé. E eu comento, o que seria do ministério paulino se não tivesse um Barnabé do lado dele? Então Deus tem movido o meu coração nesse tempo, Rodrigo, a ter a alegria de servir com esse coração de Barnabé. Não para aparecer, não para ser, não para adquirir alguma proeminência, algum canto. Pelo contrário, Deus tem nos dado o privilégio de sermos meios para que as portas para alguns se abram, né? Ponte para que alguns possam passar. Estamos trabalhando com esse sentimento e eu tenho testemunhado algo, Rodrigo, sobre isso. Quanto mais Deus me dá o privilégio de abrir portas e fazer conexões, mais Deus amplia o raio da minha ação. Mais Deus me dá o privilégio de operar de maneira impensável no passado. Então eu quero deixar uma palavra ao seu coração, irmã e irmã, pastores, líderes, missionários e discípulos de Jesus, né? Vivencie a sua vida de fé também na perspectiva do chamado de Barnabé. Sirva, ajude, socorra, invista, esteja do lado, pague o preço para que pessoas possam, especificamente levantadas por Deus, possam cumprir com a sua carreira. Muitos dos irmãos que estão à nossa volta não conseguirão cumprir com a sua carreira se não forem ajudados, se não forem assistidos, se não forem acompanhados com amor, com misericórdia e compaixão. Por isso, que Deus possa levantar muitos Barnabés. E quem sabe algum destes possam nos acompanhar, nem falamos de Chuí, né, Rodrigão? Quem sabe algum destes possam nos acompanhar para Chuí, para o Chuí uruguaio, né? Quem sabe avançar naquilo que Deus está nos colocando à frente aí no Uruguai. Amém, amém, glória a Deus. É isso aí, show de bola, muito bom, né? Nós estamos aí com um projeto para novembro, se Deus quiser, estarmos juntos no Chuí uruguaio, para distribuir, né, os evangelhos lá de João naquela cidade e poder então falar do amor de Cristo, impactar aquele lugar com o amor de Cristo. Que maravilha, Marcos, olha, muitíssimo obrigado. Foi um privilégio te rever, mesmo que seja assim de modo virtual, mas graças a Deus pela tecnologia que nos permite isso, né? E muito melhor ainda poder te ouvir a tua experiência, aquilo que tu tens carregado aí da parte do Senhor. Obrigado mesmo. Amém, Rodrigão. Um privilégio estar junto contigo nesse propósito. Eu acredito que eu não ganhei um companheiro, eu ganhei um amigo
né, que Deus tem me conectado de uma maneira muito preciosa e devo isto, tenho que registrar, ao carinho da Lívia, né, o olhar generoso da Lívia, de nos aproximar, e eu tenho certeza que nada ocorre nos planos de Deus sem um propósito específico, e no nosso caso, chama-se Uruguai. Um grande abraço, meu irmão, um beijo grande no teu coração. Deus abençoe você e sua família. Maravilha, maravilha. Pessoal, muito obrigado. Vocês estiverem conosco, aqueles que vão estar vendo depois, brigadão. E olha só, agora às 20h20, a Tati vai estar conversando, né? Porque com uma pessoa, olha só, ô Marcos, olha que importante isso. Estamos entrando em setembro, mês que vem, setembro, nós temos aí a campanha de Setembro Amarelo, né? E é uma forma de estarmos também conscientizando as pessoas do que é o Setembro Amarelo, né? No que nós temos que ficar ligados nesse período, como nós podemos ajudar. A Tati vai estar conversando com uma psicóloga daqui a pouco, que vai estar falando um pouco sobre isso. Então, não perca lá no Bate-Papo do Ismequi de mulheres, e a gente vai estar aí acompanhando. Marcos, ó, beijão no teu coração, Deus abençoe. Pessoal, valeu, Deus abençoe a todos e até mais. Vou desligar aqui, valeu, tchau, tchau. Fui.